Gálatas 6, a partir do versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, vamos falar hoje aqui a respeito da nossa semeadura. O que temos semeado? Nós vamos falar da nossa semeadura e também das consequências de cada semeadura feita por cada um de nós. Você tem semeado bem? Você tem aproveitado os momentos para fazer uma boa semeadura? Você tem semeado com sabedoria? Você só irá ceifar aquilo que você semear de bom se você fizer uma boa semeadura. Você só irá ceifar bem se você semear bem. Ninguém ceifa aquilo que não semeou. Ninguém irá ceifar o que não semear, né? O versículo 7 de Gálatas 6, nós lemos aí que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Por exemplo, na agropecuária, se você semear feijão, você não vai colher arroz, você vai colher feijão. Se você semear abóbora, você não vai ceifar abóbora. Ou você não vai ceifar melancia, você vai ceifar a própria abóbora, não é isso mesmo? Então, na nossa vida espiritual, querido, não é diferente. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. De acordo com o que você semeia, você também ceifa. Na vida espiritual a mesma coisa, é o que Paulo está dizendo aí. No versículo 8 ele vai dizer: Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, né, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. É o que Paulo diz aí em Gálatas 6, versículo 8. Nós temos o exemplo ali do rei Davi. Davi semeou na sua própria carne, e da carne ele colheu o quê? Corrupção. No momento em que ele fraquejou ali, pecou, cometeu pecado. Davi sempre fez uma boa semeadura na sua vida. Sempre foi obediente a Deus, sempre atentou para os princípios, para os estatutos da palavra de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele sempre soube semear, mas em algum momento ali da vida dele, ele fez uma semeadura errada. E infelizmente Davi vai sofrer sérias consequências lá na frente na sua vida por ter feito essa semeadura de forma errada. Davi semeou no pecado e sofreu sérias consequências, queridos. Mesmo ele obtendo o perdão de Deus para que ele não morresse, mas as consequências vieram, é inevitável. As consequências vêm. Você pode até obter o perdão de Deus para você não deixar de ser salvo, não perder a sua salvação. Você fez uma semeadura errada, pecou, começou a andar pelo caminho do pecado, você se arrepende, volta atrás. Você vai obter o perdão de Deus. Mas muitas vezes você não vai ficar livre das consequências daquele ato errado seu, daquele pecado seu. As consequências poderão vir. E no caso da vida de Davi, vieram. Davi pecou ali com Batseba, esposa do seu soldado Urias. Um belo dia que ele não foi para a guerra, mandou todo o seu exército, ele ficou em casa. E ao sair no pátio do palácio, ele avista uma mulher muito bonita, muito formosa, tomando banho, banhando-se lá embaixo. E ele resolve então mandar trazê-la. Ele se deita com ela, ela engravida, e ele tem a ideia de mandar o marido vir de volta. O marido vem, mas não vai para a casa dele, porque ele não achava justo. Ficou ali na porta do castelo, de vigia, de guarda. E Davi viu que não tinha jeito dele ir dormir com a esposa para dar uma desculpa que o filho era dele. Então manda ele de volta para a guerra e propositalmente manda colocá-lo na frente da batalha, lá na guerra.
propositalmente, para que ele morresse. E Davi comete aí esse duplo pecado, né? O de adultério e o de homicídio. Ele manda com que coloque Urias na frente para morrer. E aí o profeta Natã, enviado por Deus, vai até a Davi e estampa esse pecado na face de Davi. Conta uma história e depois diz: tu és este homem da história. Tu és este homem. E aí agora vem as consequências. Vem as consequências. Deus vai perdoar Davi porque Davi se arrependeu profundamente naquele momento, mas não ficou livre das consequências do pecado. Em 2 Samuel 12, versículo 10, olha o que Deus diz para Davi. 2 Samuel 12, versículo 10 em diante, vai dizer assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também o filho que te nasceu morrerá. Aquele primeiro filho que Davi teve com Batseba morreu. Consequência do pecado de Davi. Davi havia cometido adultério ali com Batseba, mulher de seu soldado Urias. E depois, propositalmente, manda que Urias seja colocado para morrer à frente da batalha. Davi se arrependeu profundamente. Ele vai suplicar ao Senhor e o Senhor irá perdoá-lo. Deus perdoa Davi. Davi ali, ele não vai perder a salvação, ele não vai morrer eternamente, mas ele vai sofrer duras consequências daquele ato pecaminoso dele. Davi suplicou ao Senhor pela criança que havia nascido ali, mas não teve jeito, meu irmão. A criança sofreu as consequências do pecado de seu pai. Um ser inocente, mas por conta do pecado de seu pai, lhe foi tirada a vida. Doeu mais em quem? Em Davi. O primeiro filho que ele teve ali com Batseba, Deus o leva. Deus disse: porque deste motivo para os inimigos blasfemarem o nome do Senhor, o filho que te nasceu de Batseba, este morrerá. Davi semeou errado, queridos, ali diante do Senhor. E por isso ele vai sofrer muitas consequências. Muitas consequências. Foi por esta ocasião aí, inclusive, que ele vai fazer o Salmo de número 51. Um salmo de confissão e arrependimento ali de Davi, diante do Senhor. Agora nós vamos dar uma olhadinha, só um minutinho aqui, nós vamos dar uma olhadinha quais foram as consequências do pecado de Davi, falar rapidamente, para você ter ideia do problema que é de uma semeadura errada que você faz hoje e vai colher amanhã, ou que você já fez lá no passado e você está colhendo hoje. Então muitas das coisas que estamos sofrendo hoje foi uma semeadura errada que nós fizemos lá atrás. E se nós continuarmos fazendo uma semeadura errada hoje, nós vamos colher amanhã. Então, veja o que você está fazendo. Veja qual caminho você está trilhando. Caminho da obediência à palavra ou o caminho da desobediência à palavra. Nós sabemos que tem muitas pessoas, inclusive cristãs, que relativizam tudo. Ah, não é bem assim, não é desse jeito. Deus não liga para isso, Deus não liga para aquilo. Liga, meu irmão. Liga. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Se você tem dúvida, consulte a palavra, busque alguém que lhe oriente na palavra, não na opinião dela, porque muitas pessoas vão dar sua própria opinião. Mas você tem que exigir: eu quero saber o que diz a palavra de Deus. O que é que o Senhor está dizendo a respeito disso, desse assunto, desse comportamento, para que você não esteja semeando de forma errada para colher amanhã depois
as consequências desta má semeadura. Nós vamos ver aqui as consequências dessa semeadura que Davi fez errado. Ainda que Davi viesse a ser um bom pai, a palavra de Deus tinha que se cumprir ali na vida de Davi. Deus vai dizer lá no versículo 10, 2 Samuel 12, versículo 10, vai dizer assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Olha só. Por mais que Davi tivesse sido um bom pai, Deus já tinha dado a sentença das consequências daquele pecado dele, o que iria acontecer. E aí, por que eu estou dizendo por mais que Davi tivesse sido um bom pai? Porque algumas pessoas acusam o rei Davi de ter sido um péssimo pai, um péssimo chefe de família, não soube educar seus filhos, não soube criar seus filhos, e por isso a vida de Davi familiar foi uma catástrofe. Mas não é por aí que nós devemos entender, porque Deus deu uma punição ali a Davi. Por mais que ele tivesse sido um pai exemplar, por mais que ele tivesse conversado com seus filhos, educado seus filhos, a palavra de Deus tinha que se cumprir, querido. Deus disse lá em 2 Samuel 12:10, não se apartará a espada jamais da tua casa. No versículo 11, Deus diz assim: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Então não adiantava Davi ser bom pai, não ter sido bom pai. Não dá para julgar que Davi foi um péssimo pai, um péssimo chefe de família, porque a palavra de Deus tinha que cumprir ali na vida de Davi. Então a primeira consequência do pecado ali de Davi foi justamente a morte, né? O primeiro filho ali com Batseba, ele vai morrer. Isso está registrado aí no versículo 14, 2 Samuel 12:14. Posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu este morrerá. E teve outras consequências. Por exemplo, Aminon, filho do rei Davi, ele vai sentir um desejo sexual pela própria irmã, Tamar. Tamar era irmã de Aminon por parte de pai, mães diferentes, mas era filha também do rei Davi. E Aminon vai sentir esse desejo sexual por Tamar, sua irmã, e vai pegá-la à força, vai estrupá-la, e vai ter relações ali com Tamar. Você vai ver isso aí em 2 Samuel capítulo 13, para você tirar aí a dúvida. 2 Samuel capítulo 13, Aminon, filho do rei Davi, tem relações sexuais com sua irmã à força, sua irmã Tamar. E aí o que acontece em seguida? Isso tudo já cumprindo a palavra do Senhor. Dentro da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. A espada jamais se apartará da tua casa. Ou seja, ia haver morte dentro da família. Em seguida, Absalão, irmão de Tamar, e irmão de também Aminon, que estrupou Tamar, mas irmão apenas por parte de pai, ele vai matar o seu irmão Aminon, porque estrupou a sua irmã, Tamar. E isso vai causar muitas tristezas ali ao rei Davi, meu irmão. Ele já está sofrendo ali bastante, com tudo isso acontecendo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, consequência de uma semeadura errada que ele fez lá no passado. Aí você vai ver isso em 2 Samuel 13, versículo 23 em diante, onde Absalão vai matar justamente o seu irmão Aminon, porque estrupou a sua irmã Tamar. Todos os irmãos, um matando o outro. Você vai ver também em 2 Samuel capítulo 15, Absalão, ele se autoproclamando rei, e vai justamente tentar tomar o trono do seu próprio pai, o rei Davi. E Davi tem que fugir para não ser morto pelo exército ali que já está acompanhando Absalão. Ele consegue convencer o povo, consegue convencer muitos, oficiais a estar com ele. E ele então vai ali para a cidade de Jerusalém tomar o trono do seu pai, e Davi tem que fugir. Então, como está aí se cumprindo a palavra de Deus, suscitarei o mal sobre ti dentro da tua própria casa. Absalão vai ter relações sexuais com todas as mulheres de Davi.
com todas as concubinas, na vista de todo o povo de Israel, para que se cumprisse lá a palavra de Deus, quando Deus disse lá para Davi. Lembra que Deus disse lá no versículo 11, 2 Samuel 12, versículo 11, está escrito assim: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, como eu disse, Absalão ali, ele vai tentar tomar o reino do pai. E quando ele está nessa tentativa, guerreando com o exército do pai, do rei Davi, ele é morto pelo exército de Davi. Você vai ver isso aí em 2 Samuel 18, versículo 9. Quando ele é morto ali por Joabe, comandante do exército do rei Davi. Então Davi sofreu muito, meu irmão, com a morte de com a morte de Absalão. E com todas estas coisas aí que foram lhe acontecendo. Mas acho que o que doeu mais foi a morte de Absalão. Seu próprio exército tendo que matar o seu filho. E ele havia dito para que não matasse. Guerreasse, mas não matasse. Guerreasse para impedir o avanço de Absalão, para o exército de Absalão não chegar até ele, porque ele iria ser morto. Se o exército do filho conseguisse alcançá-lo, iriam matá-lo. Mas Davi não queria que matassem Absalão, seu filho. Então, quando chegava alguém para dar notícia de como iria a batalha lá na guerra, né, a primeira coisa que o rei Davi perguntava era sobre Absalão. E ele tinha dado ordem para que não matasse Absalão. Veja, por exemplo, quando chega um etíope à presença do rei Davi trazendo notícias sobre a guerra, sobre a batalha. Em 2 Samuel 18, versículo 32 e 33. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Aí ele entendeu a mensagem do etíope, né? Que Absalão era morto. No versículo 33, então vai dizer assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Foi muita dor que Davi passou, por conta de um pecado cometido lá no passado, por conta de uma semeadura que ele fez errado. Ele foi perdoado por Deus, mas as consequências vieram. E não foi por causa das consequências que Davi voltou ao pecado, né? Algumas pessoas, ao sofrerem as consequências daquela semeadura errada que fez lá atrás, começam a se enveredar pelo pecado novamente. Mas tome Davi aqui como exemplo. Davi suportou todas as consequências que vieram por causa daquela semeadura que ele fez lá atrás. Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Leia o Salmo 51 para você ver que salmo lindo, de confissão e arrependimento do rei Davi. Então Davi passou por muito sofrimento, por ter feito essa semeadura errada lá atrás. Deus vai perdoá-lo da morte eterna, vai livrá-lo, né, da morte eterna, mas Deus não o livra das consequências do seu pecado. Então isso quer dizer que Deus, meu irmão, Ele perdoa os nossos pecados, para que nós possamos herdar a vida eterna. Mas será que, mesmo Deus perdoando os nossos pecados para que herdemos a vida eterna, nós estamos preparados para sofrermos as consequências do pecado? Porque você pode pensar: eu peco, mas quando eu peco eu peço perdão a Deus. Tudo bem, não faça uma coisa premeditada não, porque talvez não esteja havendo um verdadeiro arrependimento quando você pedir perdão a Deus. Mas vamos dizer que você pecou e pede perdão a Deus. E não se preocupa muito em estar pecando, porque quando você pecar, você vai pedir perdão a Deus. Mas eu te pergunto, você está preparado, ou você está preparada para as consequências que virá dessa má semeadura que você está fazendo, ou que fez dias atrás, tempos atrás? Davi suportou, mas será que nós suportaríamos?
mesmo obtendo perdão de Deus para sermos salvos, as consequências do pecado virão. Então que saibamos semear hoje para colhermos bons resultados amanhã. Que nós possamos estar sabendo semear hoje, para que amanhã possamos colher bons resultados. Como diz lá em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha que interessante, né? Davi era um homem vitorioso lá fora, era um herói de guerra, um verdadeiro vencedor nas batalhas, nunca sofreu uma derrota, a não ser dentro da sua própria casa. Um homem que nunca sofreu uma derrota nas batalhas, sempre vitorioso nas batalhas, herói de guerra. Mas dentro de casa foi uma catástrofe. Foi um derrotado. Um homem vitorioso lá fora, mas um derrotado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Tudo isto porque um dia fez uma má semeadura, semeou de forma errada. Tudo isto porque um dia foi sucumbido pelos desejos da carne, pelos desejos do pecado. Lute contra os desejos da sua carne, porque geralmente os desejos da nossa carne, eles vão contra os desejos de Deus para as nossas vidas. Vão contra os desejos do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Há uma guerra, há uma luta entre os desejos da nossa carne e os desejos do Espírito de Deus que está habitando dentro de nós. E quanto mais nós buscamos a Deus, nós fortalecemos o nosso espírito para que o Espírito de Deus que há e habita em nós, que está em nós, possa vencer esses desejos que habitam em nossa carne. Olha o que diz em Gálatas 6, versículo 8. Em Gálatas 6, versículo 8, foi justamente o que Davi fez, né? Diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Já em Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entendeu? Há uma luta do Espírito de Deus que está dentro de nós contra os desejos da carne, para que nós não venhamos a fazer porventura o que seja do nosso querer. 1 Pedro 2, versículo 11 também vai dizer assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Que você possa ter força, meu irmão, para se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Está em 1 Pedro 2, versículo 11. Então tudo isso aí poderia ter sido evitado na vida do rei Davi, se não fosse o pecado. Queridos, quando nós escolhemos semear na desobediência à palavra de Deus, nós devemos estar preparados para colhermos as consequências, muitas vezes, dessa má semeadura. Se você está preparado, que na verdade eu não vejo ninguém preparado, eu não estou preparado, ninguém está preparado para colher as consequências de uma má semeadura, de uma vida no pecado. Então que você busque semear de forma sábia, semear de acordo com a palavra de Deus, para que você não venha colher más consequências, né? Amanhã depois. Porque Deus pode até nos perdoar para sermos salvos, mas as consequências, elas virão. Elas não irão deixar de vir, elas irão vir. E você está preparado para fazer a colheita de uma má semeadura que você fez lá atrás? Você está preparado para colher amanhã o que você está semeando hoje? Tomara que sejam coisas boas, né? Tomara que você esteja semeando hoje coisas maravilhosas, coisas boas, e se prepare para colher coisas boas amanhã depois. Principalmente obedecendo os princípios e os valores da palavra de Deus. Saiba semear hoje mesmo.
Saiba semear hoje para não sofrer com a colheita de amanhã. Muito do que estamos colhendo hoje de ruim foi porque não soubemos semear um dia lá atrás. Muitas das coisas, não vou generalizar, dizer tudo, mas muitas das coisas que estamos colhendo hoje aqui de ruim foi porque um dia nós não soubemos semear lá no passado. E aí, se você, por exemplo, não investir hoje na sua saúde, você sofrerá amanhã as consequências de um corpo doentio. Você precisa estar sabendo semear hoje na sua saúde para não sofrer essas consequências de um corpo doente. Com relação às nossas crianças, se você não ensinar hoje a criança o caminho que ela deve andar, você irá sofrer amanhã as consequências desta sua negligência. Por que eu não ensinei? Porque eu não gastei tempo na educação, principalmente espiritual, de meus filhos, das crianças que estavam sob a minha responsabilidade. A Bíblia vai dizer isso lá em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não vai adiantar, meu irmão, querer cobrar da criança amanhã aquilo que você não deu lá atrás. Não adianta querer cobrar. Agora, é tarde? Não, nunca é tarde demais. E ao invés de você cobrar aquilo que você não deu lá atrás, procure com toda a paciência exortá-los hoje, ensiná-los hoje, aconselhá-los hoje, dentro dos princípios e valores da palavra de Deus. Não vai adiantar ficar cobrando aquilo que você não deu. Nós iremos sempre colher das nossas crianças amanhã aquilo que nós estamos semeando hoje na educação delas, no ensino delas. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. O caminho é a palavra de Deus, meu irmão. O caminho é o próprio Jesus. Jesus disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é esse caminho que nós devemos ensinar às nossas crianças o caminho que ela deve andar. Apresente sempre, todos os dias, Jesus para as suas crianças. Ensine todos os dias a palavra de Deus para as suas crianças. Ensine o Evangelho, ensine os ensinamentos que Jesus deixou por boca dele, muitas vezes inspirando homens para escreverem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ensine às suas crianças isso. Jesus disse, eu sou o caminho. E Provérbios 22, versículo 6 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu não sei quais caminhos você tem ensinado, mas se você quer e faz questão de ter uma boa colheita, você deve ensinar o verdadeiro caminho que elas devem andar. Então que você possa estar investindo para que nós possamos ter boas colheitas amanhã depois. Iremos colher das nossas crianças amanhã aquilo que nós estamos semeando hoje. Que tipo de educação, que tipo de formação você está dando hoje para a sua criança? Quais princípios e valores estão sendo incutidos na mente da sua criança hoje? Quais são os princípios? Quais são os valores que você está colocando na mente delas, incutindo na mente de suas crianças? São princípios e valores pautados e baseados na palavra de Deus? São esses valores? Ou são princípios e valores fornecidos pelo mundo? Por um sistema mundano totalmente pervertido, depravado, imoral, que tem a intenção sempre de estar nos afastando da presença de Deus? Quais são os princípios? Quais são os valores que você está deixando entrar hoje na mente da sua criança? Se preocupe com isso. Coloque na mente delas princípios e valores pautados na palavra de Deus. Não deixe que o mundo coloque seus próprios princípios, seus próprios valores, porque são valores e princípios pervertidos, meu irmão, depravados, imorais,
que só tem o intuito de nos afastar sempre da comunhão com Deus. Se preocupe no que você está hoje semeando na mente da sua criança para ter uma boa colheita amanhã. Se preocupe sempre em estar fazendo a vontade de Deus, que você vai ver que a colheita sempre será boa. Não tem como você semear o bem fazendo a vontade de Deus e colher o que é mal. Não tem como. Você vai colher o mal se você semear mal. Mas se você semear o bem, você vai colher. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos combater o mal com o bem. Porque você fazendo o bem, você vai colher o bem. Mas se você for combater o mal com o mal, você vai estar sendo mal também. E vai colher coisas ruins, coisas más lá na frente. Então combata o bem, o mal sempre com o bem. É o que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Jesus. Se alguém vier a ti e te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Não resistais ao perverso. Mateus 5:43. Acho que Jesus está dando esse ensinamento aí. Então se preocupe no que você está semeando hoje para ter uma boa colheita amanhã. Faça a vontade de Deus. E eu quero encerrar lendo novamente Gálatas 6, a partir do versículo 7 até o 10. E vai justamente dizer assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Que Deus te guie, que Deus te oriente, que Deus guie os teus passos, para que você faça sempre uma boa semeadura. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.